Olá, meus amigos, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar junto com você aqui, para junto compartilhar da palavra de Deus, aqui para nós meditar, refletir nesta quinta com Deus. Vamos junto hoje aprender o princípio da salvação e o princípio da condenação. Fica comigo, é interessante, e vamos ao vídeo. Olá, meus amigos, meus irmãos. A palavra que eu quero refletir com você nesta quinta com Deus está no Evangelho de São João, capítulo 12, do verso 47 ao 50. Vamos junto, pega a sua Bíblia e vamos meditar. A palavra diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou dizer. Meus irmãos, aqui esse texto, para a gente entender ele, vamos ver um pouquinho, voltar aqui atrás, por que Jesus Cristo citou essas palavras. O contexto, na verdade, a história aqui está falando, a história quando Jesus entrou em Jerusalém. Jesus Cristo, aqui, antes dele ser crucificado, ele foi para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e ali era aquela semana ia ter a festa da Páscoa. Então era uma festa antigamente em Jerusalém, essa festa da Páscoa, que atraía muitos estrangeiros, muita gente das regiões, muita gente de outros países ali vinham a Jerusalém ali para adorar a Deus no templo, porque ali era feita a festa da Páscoa. Uma vez por ano eles comemoravam esta festa. E aí, Jesus, como sempre, onde ele andava, arrastava multidões. Onde ele passava, multidões estavam ao seu lado. E ali, como sempre, ele pregando a palavra do reino dos céus. E sempre ele fazendo cura, maravilhas, milagres, prodígio. E ali, então, ele arrastava multidões. E aqui é o seguinte, que a passagem aqui que nós lemos, Jesus, como ele estava fazendo esse trabalho de evangelismo que ele veio para nos evangelizar, ali ele acabou atraindo ali uma certa ira, inveja nos fariseus, nos religiosos daquela época, porque Jesus ele estava atraindo as pessoas para ele. E na verdade naqueles dias a atração daqueles dias era o templo de Jerusalém. Todo mundo ia para o templo adorar a Deus, mas as multidões estavam invertendo, estavam indo até Jesus. E isso criou uma certa ira, uma certa inveja nos fariseus. E aí, Jesus Cristo pregando a palavra, muitos acreditavam e muitos não acreditavam. E por isso que Jesus Cristo chegou nesta palavra e citou esse texto. Se alguém ouvir as minhas palavras, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas quem rejeitar as minhas palavras, eu não julgo, mas a minha palavra julgará vocês no último dia. E Jesus Cristo citou essa passagem, entendeu? E aí, o que acontece? Jesus Cristo, como sempre, ele atrai multidões para si. E isso criou essa inveja nos fariseus. E Jesus Cristo, então, citou essas passagens, porque ele falou: aquele que me rejeitar e rejeitar minhas palavras, ele diz o quê? Que vai estar rejeitando a Deus. Ele diz aqui que está rejeitando o próprio Pai, porque o que ele falou não foi de si mesmo, foi o próprio Pai que enviou ele e mandou ele falar. Então, aqueles que estavam rejeitando Jesus e a sua palavra estava rejeitando o próprio Deus, que eles iam no templo
a adorar, como o próprio Deus que eles iam lá no templo em Jerusalém para adorar. Amém? E o que isso nos ensina? O que isso traz de lição para nós hoje? Aqui eu aprendo dois princípios, o princípio da salvação e o princípio da condenação. Vamos junto refletir, mais uma vez. Primeira coisa, o princípio da salvação, ela diz aqui, se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Primeira coisa que nós, para ser salvo, nós precisamos aprender aqui é o quê? Crer em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que pode salvar nós. Jesus Cristo, ele não quer condenar eu e você. Ele não veio para isso, mas ele veio para nos salvar. Então, para você entender que salvação só é em Jesus Cristo. E para você ser salvo, você precisa crer. Não tem como você ser salvo sem você crer. Você precisa crer em Jesus Cristo. Que Ele é o único Salvador, o único Senhor que pode te salvar, que pode um dia dar vida eterna, dar salvação, morada no céu com o Pai. Somente através dele. Porque a palavra de Deus diz, aqui no Evangelho, capítulo 10, no verso 9, diz assim, Jesus dizendo, eu sou a porta. Quem entrar pela porta será salvo. Entrará, encontrará pastagem. Entrará e sairá. Jesus Cristo, ele diz isso. Eu sou a porta. Aqui ele está dizendo que, ele está dizendo, trazendo para ele assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o único que pode te dar salvação. Sou o único que pode deixar você entrar no céu. É através de mim. Jesus Cristo está dizendo, eu sou a porta. Não tem duas, não tem três, não tem quatro portas. Ele diz, eu sou a porta única que você pode entrar no céu. Então, o único meio de você ser salvo é crendo em Jesus Cristo. Eu quero só ler uma passagem aqui, Atos capítulo 4, verso 12. A Bíblia diz assim, para você entender que só Ele, você precisa crer em Jesus Cristo. Diz assim, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro. Olha, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe quem é esse? Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, somente em Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar salvação, é o único que pode levar eu e você junto com o Pai. Então eu convido a você a crer em Jesus Cristo. É o princípio da salvação, é o primeiro passo que você tem que dar, crer em Jesus Cristo. Segundo princípio, para você ser salvo. Eu creio que você quer ser salvo. Então, segundo princípio para você ser salvo, crer na palavra de Deus. Você precisa crer nesta palavra. Você precisa crer que essa escritura é a palavra viva. Ela é o manual que levará você até o Pai. Ela é o manual que levará você até o céu. Você crê na palavra? Eu convido você a crer. Porque Jesus diz assim, pois há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi a condenará no último dia. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante. Eu e você crer nela. Porque hoje nós vivemos dias, nós vemos em nossa volta muitas pessoas com dificuldade de crer na palavra. Muitas pessoas se apegam em muitos amuletos. Ele até fala que crê em Deus, até fala que crê na palavra, mas através da palavra ele crê num monte de coisa. E eu e você, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que crer na palavra de Deus. Deus nos chama a nós crer somente nela, porque ela é a verdade absoluta. Não tem outra verdade. Porque única verdade, a Bíblia fala em João 17, a única verdade é a palavra de Deus. Não tem verdade em outras coisas. Saiu fora da palavra de Deus, não há salvação. Isso, Jesus Cristo mesmo disse, nós acabamos de ler. Ele é o único que pode dar salvação. E a sua palavra é a verdade. Porque quando ele profere a palavra, o que ele proferiu é a palavra do próprio Deus.
Era o próprio Deus em Jesus Cristo, em espírito, o Pai falando com a raça humana. E aqui está escrito, ele deixou isso escrito para mim, para você, que aqui é o manual, aqui é a luz para nos guiar até o céu. Esta palavra. Então eu chamo você a crer, porque muitos acreditam em vários escritos de várias, tantas religiões, Maomé, Allan Kardec, tanto escrito, feitiçaria. Deus convida você a crer na palavra dele, que ela é absoluta, ela é suficiente para te salvar. Porque a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus, em Salmo 119, verso 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ela te traz vida. Luz significa vida. A palavra de Deus, ela é luz para nós. A Bíblia fala que ela nos tira a escuridão dos nossos olhos, das trevas, nos revela o caminho da salvação. Ela nos revela o caminho da verdade. Ela nos tira dos enganos, das mentiras, das religiões. Porque Deus não está preocupado com religiões. Deus está preocupado com aquele que ama ele, a sua palavra, acredita no seu Filho, em Jesus Cristo. Porque naquela época, os próprios religiosos daquela época, que falavam que criam em Deus, eles foram que mataram Jesus na cruz. Você sabe disso? Então, Jesus Cristo não está preocupado se eu e você tem uma religião. Ele está preocupado com verdadeiros adoradores, com verdadeiras pessoas que crêem realmente no seu Filho que veio ao mundo para nos salvar. E aqueles que crêem verdadeiramente na sua palavra, que têm a sua palavra como regra de fé, como manual de fé. Isso que ele deseja, que eu e você. Por isso é importante, segundo o princípio da salvação, é você crer na palavra de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Olha, se você rejeitar a palavra de Deus, ela traz um juízo para mim e para você. Isso é muito sério. Por isso, é o princípio da salvação e da condenação. Se nós crermos, nós teremos salvação. Se nós rejeitar a palavra dele, nós teremos condenação. Isso é o próprio Jesus disse aqui, não há um juiz para quem me rejeita e não aceitam as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Está vendo o que Jesus está falando aqui, nosso Senhor? Aquele que rejeita as suas palavras, esta palavra viva aqui que ele nos deixou, ela vai julgar nós no último dia. Está entendendo isso? Como é sério? Por isso, como é importante você crer na palavra de Deus. Tenha ela como a sua regra de fé. O que está escrito aqui, nós temos que obedecer. Porque se nós não obedecer, um dia que nós chegar diante do trono do Pai, um dia que nós vai ter o julgamento, porque ela fala que vai ser um juiz, vai ter um juiz para nos julgar, o que nós fizemos, que deixamos de fazer, e ele vai trazer à tona. Por que você não obedeceu a minha palavra? Por que você não creu no meu Filho, o único Filho, Jesus Cristo? Por quê? Porque estava escrito, e nós vamos ser julgados por aqui. Então, creia na palavra de Deus. Eu convido a você, creia em Jesus Cristo, creia na sua palavra, que ela aqui é suficiente para te salvar. Ela é poderosa, o autossuficiente, não precisa de outro escrito, não precisa você crer em mais ninguém. É Pedro, Maria, João, não, crê em Jesus Cristo. Ele é suficiente, crê na palavra de Deus, o que está escrito aqui, ele é suficiente para te salvar. Se você, o mais importante foi ele te fez, ele te criou do pó da terra ainda. E você acha que ele não é poderoso para te salvar? Então creia na palavra dele, abandona a idolatria, abandona o pecado, abandona os ídolos e creia, coloca a sua fé em Cristo Jesus. Ele é poderoso para te mudar a sua história. Ele é poderoso para te dar vida eterna. Esta é a luz que vai te iluminar e te guiar
para a vida eterna. Fica com Deus, um abraço e Deus abençoe vocês.